Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20, 21, 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Versículo 21, leia comigo, por favor. A fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, é o que nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser um, mas tem gente que não ajuda muito. É ou não é verdade? Dá 3 nomes de pessoas que não ajudam muito na unidade. Vamos lá, 3 nomes. Você e mais 2, vamos lá. Você achou que eu ia deixar você falar dos outros? Nós não ajudamos muito. Em geral, nós corremos um sério risco de criar dificuldade para que haja, na verdade, união. Unidade nesse aspecto, sermos um no Senhor. Essa é uma coisa tão séria, tão complicada, tão difícil, que Jesus resolve pedir a Deus que aconteça. Jesus leva esse assunto, está dentro de uma oração. Jesus está orando. Jesus está conversando com Deus sobre um assunto que é muito difícil. Ser um é muito difícil. A minha conclusão é que se Jesus está orando a Deus para que isso aconteça com a gente, é porque isso é um milagre. É um milagre. E eu quero explicar isso. Ser um não significa concordar. Ser um significa discordar e ainda ser um. Olha que negócio difícil. Não é difícil? Hein? A pessoa concorda com a gente, é maravilhoso, não é? O que você acha? Concordo com você. Vai para lá, vamos para lá. Vamos ficar aqui. Senta, sentei. Levanta, levantei. Depois enjoa. No começo isso é legal, depois enjoa. Mas se a pessoa discordar o tempo inteiro, não vamos ficar amigo dela? Fala para mim. Vamos querer andar junto com a pessoa que discorda? É difícil, só um milagre. Ser um não significa ter a mesma história, ter a mesma afinidade teológica, ter a mesma afinidade esportiva, ter a mesma afinidade musical, culinária, enfim. Apesar das divergências, ser um quer dizer que apesar de todas as divergências, nós ainda somos um. O que é isso senão um milagre? Para chegar a essa oração do capítulo 17, eu precisei retornar ao capítulo 13, 14, 15 e 16. Vou convidar você para retornar comigo. Eu não vou pedir para você ler tudo, porque não vai dar para a gente ler tudo. Mas voltando ao capítulo 13, 14, 15 e 16, eu vou fazer alguns destaques. No capítulo 13, Jesus é apresentado, é visto como mestre e Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos. Lembra aquele texto que Jesus lava os pés dos discípulos? Quantos discípulos lava os pés dos discípulos? Lembra disso? Naquele texto, Jesus é chamado de mestre e Senhor. Nós somos um quando nós temos o mesmo mestre, aprendemos com a mesma pessoa e seguimos o ensinamento dele. Nós somos um quando nós temos o mesmo Senhor, nós somos servos, ele é o Senhor. Você não é senhor e nem senhora de ninguém, eu não sou senhor de ninguém, nós temos o mesmo Senhor. Aí nós nos tornamos um, segundo o que diz o capítulo 13. Jesus diz ainda que aquele que estava tendo seus pés lavados, que eram os discípulos, eles deveriam fazer exatamente como o Pai, como Mestre, como Jesus Cristo. No versículo 14, depois de dar uma notícia ruim, Jesus fala da sua traição, Jesus fala que seria traído, Jesus fala que seria negado, Jesus fala da sua morte. No capítulo 14 ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois, vou preparar-vos lugar, esse é versículo 1. No versículo 16 ele fala sobre um outro consolador, no versículo 18 ele diz uma frase que é muito importante para nós guardarmos, ele diz assim, não vos deixarei órfãos,
Nesse texto nós aprendemos com Cristo que nós somos filhos do mesmo Pai. Ser um é quando nós, apesar de todas as nossas divergências, apesar de nós não concordarmos sobre todos os assuntos, ainda assim somos filhos do mesmo Pai. Então, no primeiro, nós temos aqui a bênção de seguirmos o mesmo Mestre e o mesmo Senhor. Na sequência, nós somos filhos do mesmo Pai. No capítulo 15, Jesus fala sobre a videira. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. E diz que nós somos os ramos. Então, nas palavras de Jesus, nós somos um quando nós somos os ramos ligados à mesma videira. Ramos sem videira morrem, não frutificam. E segundo o texto bíblico, eles são jogados para serem queimados. Entenda bem o que diz a Bíblia. Nós somos um quando nós estamos ligados na mesma videira. Se não estivermos ligados à mesma videira, nós não viveremos e não seremos um. O 16. No capítulo 16, Jesus fala sobre a missão do Consolador. No versículo 13 do capítulo 16, ele diz que Ele nos guiará a toda a verdade. O capítulo 16 abre uma janela extraordinária, porque ele fala sobre a ação do Espírito Santo. Eu já havia mencionado o Espírito Santo antes, lá no capítulo 14, mas no 16 ele vai descrever a missão. Ele diz que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. Ou seja, não existe a possibilidade de nós negociarmos a verdade. Jesus é a verdade. Ele, o Espírito Santo, Ele nos guiará a toda verdade. Ele vai nos guiando. Isso é tão claro, isso é tão maravilhoso, isso é tão extraordinário, que o Espírito Santo resolveu habitar no lugar mais inusitado que alguém possa imaginar. Aonde? Aonde? Vou perguntar outra vez. O Espírito Santo resolveu habitar no lugar mais inusitado que a gente possa imaginar. Que lugar é esse? Dentro de nós. Aí Ele resolveu fazer de nós morada. Ele resolveu habitar dentro de nós. E resolveu habitar entre nós. Ele resolveu tabernacular conosco. Resolveu estar entre nós na nossa vida. Mais uma vez, a minha conclusão é que para ser um, sou um milagre de Deus. Porque existem várias e várias razões para nós nos afastarmos uns dos outros. Vou dizer para os irmãos, aqui na igreja não tem, mas no Afeganistão tem muita gente chata. É difícil conviver com uma pessoa chata, dizem os afegãos. Quero falar para vocês uma experiência pessoal, que vários de vocês testemunharam. Em 2012, quando eu fui diagnosticado com aquele linfoma, e aquela experiência foi uma experiência muito pesada e difícil, a igreja, à época, quem estava lá, 2012, participou disso ativamente. Eu fui extremamente abençoado, suportado, guardado, amparado pela igreja, da liderança, todos os membros da igreja. E houve um domingo especial, a gente tinha Santa Ceia. A mesa da ceia estava posta do lado de cá assim, sabe, como se estivesse aqui. Aí veio o Rodrigo Leão, que orou agora há pouco, e disse assim: Rev, posso dar uma palavra? Você sabe em que igreja presbiteriana que alguém pede a palavra e ganha a palavra? Nenhuma. Porque na igreja presbiteriana, a pessoa para pedir a palavra, a gente tem que organizar, o negócio não é tão simples assim. Mas conhecendo o Rodrigo e conhecendo a igreja, eu disse claro. Ele disse: Rev, nós até agora somos conhecidos como a igreja do Tamo Junto. Hashtag TMJ. Ou como alguns dizem, TMG, não sei de onde veio o G. Tem gente que fala assim. Somos conhecidos até agora como a igreja do Tamo Junto. Mas a partir de hoje, nós vamos ser conhecidos como a igreja do Somos Um. E aí, a mesa da ceia estava aqui atrás tinha uma porta. E ele disse: para provar isso, eu quero pedir que algumas pessoas entrem. Semana passada, eu recebi essa foto. Essa foto foi feita da metade. Eu não tenho nenhuma foto desse dia. Se você tiver, pelo amor de Deus, manda para o meu WhatsApp. Essa foto mostra algumas pessoas desse lado de cá, do lado de lá também tem outro grupo grande, alguns estão aqui hoje entre nós.
que rasparam a cabeça durante o culto para serem solidárias ao pastor que pela primeira vez chegou à igreja careca. E quando esse dia aconteceu, quando eu cheguei à igreja careca, e eles rasparam a cabeça durante o culto, minutos antes da Santa Ceia, dizendo a palavra do Rodrigo que disse: nós somos até agora a igreja do estamos juntos, mas a partir de hoje nós seremos a igreja do somos um. Eu posso dizer para os irmãos, como disse um médico para mim, ele disse: pastor, isso aqui é metade do tratamento. Metade do tratamento. Isso aqui é um exemplo, a diferença entre essência e aparência. Sabe por quê? Nós podemos aparentar unidade. Nós estamos juntos na mesma igreja, caminhamos juntos, almoçamos juntos, saímos daqui juntos, chegamos juntos, parece unidade, parece que nós somos um, mas é só uma aparência. Na primeira divergência, não quero mais saber de tu, aparta-te de mim. Começa até a conjugar bonito, falar bonito, para brigar é maravilha. A diferença entre essência e aparência é que quando há essência, há aparência. Mas quando há aparência e não há essência, isso não vai perdurar. Isso vai se afastar, vai esmorecer. Nesse dia aqui, eu tive que avisar os visitantes que na nossa igreja não era obrigatório ser careca. Eu fiquei com medo deles acharem. Já pensou? Você imagina bem você chegou numa igreja, você nunca foi, sabe? Você nunca foi na igreja, de repente começa a aparecer gente careca. A Cristina raspou a cabeça. Cristina tinha um cabelão que vinha na cintura, entendeu? Apareceram os homens, você, aqui só os homens. As mulheres, ei, tem uma mulher lá também. Essência e aparência. E tem um teste para você saber se você está na essência ou está na aparência. Você conhece a oração do Pai Nosso? Alguém conhece? Fala comigo então. Eu vou te ajudar para iniciar. Pai Nosso. Presta atenção. Pode parar. O teste para saber se é aparência ou se é essência é o seguinte: o Pai é nosso, Pai nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Se o Pai é nosso, o pão é meu ou seu, aí é aparência. Essência é quando o Pai é nosso e o pão é nosso. O exercício da misericórdia é quando nós olhamos a dificuldade do outro, estendemos a nossa mão para abençoar, quando a dor do outro é a nossa dor. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que... Engole teu choro. Quando nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, nós estamos exercendo a misericórdia. Quando nós sabemos que alguém tem uma necessidade, precisa de um apoio, de um suporte financeiro, material, e nós estamos juntos como igreja, como indivíduos, como amigos, como irmãos, isso é sair da aparência. Sabe o que acontece? Chega de viver de aparência. Chega de parecer que nós somos unidos. Chega a parecer que nós estamos juntos de verdade. Nós precisamos viver isso. Viver isso é maravilhoso. Viver isso é extraordinário. Quando você percebe que uma pessoa de fato está olhando para você com olhar de graça, com olhar de misericórdia, com olhar de amor. É isso que o mundo espera da igreja. Um lugar onde as pessoas são unidas de verdade. Amém, irmãos? O pastor está bravo. Jesus fala que nós temos que ser um com Ele, como Ele e o Pai são um. É isso que Ele quer. Ele quer que sejamos um com Ele. Jesus fala dos que virão a crer, e é muito legal quando o texto fala dos que virão a crer. Virão a crer através da palavra. Você imagina, lido naquela época, nós somos aqueles que vieram a crer, nós somos alcançados pela palavra. Não há conversão sem Bíblia. Se você se julga uma pessoa convertida e não examina as Escrituras, eu no seu lugar questionaria a minha conversão. Não existe conversão, não existe cristianismo, não existe amadurecimento espiritual sem Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. É através da palavra que há em nós fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É através da palavra do Senhor que nós somos alimentados, nós somos colocados de pé.
Nós somos alimentados e a nossa vida, no nosso diálogo com o Senhor, Ele ministra ao nosso coração através da palavra. E quando a ansiedade quer nos carregar, quando a inquietação quer nos agitar, nós somos consolados e fortalecidos pelo Senhor. Nós vamos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A nossa vida estará nas mãos do Pai. Meus irmãos, como é bom dizer isso. Como é bom repetir isso, como é bom enfrentar as dificuldades. Jesus fala que a manifestação da glória de Deus nos faz ser um. Manifestação da glória de Deus. Moisés, lembra dele? Moisés, da Bíblia? Moisés entrou numa caverna, ele estava lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote, homem de Deus. E aí, ele viu uma sarça, e aquela sarça está pegando fogo. E a Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia. Aí ele, curioso, se aproximou. Quando ele estava se aproximando, ouviu uma voz, disse: Moisés, calma aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Sabe o que ele fez? Vou mostrar para você. Fez assim, ó. Cobriu o seu rosto. Sabe o que é isso? Diante da glória do Senhor, nós percebemos o nosso real tamanho. Diante da glória do Senhor, nós percebemos quem nós somos de verdade. Diante da glória do Senhor, nós reconhecemos que nós não somos ninguém. A nossa prepotência vai para o espaço. A nossa altivez é deixada de lado. A pessoa metida, ela começa a dizer: eu não sou nada, eu não sou nada, não sou nada, não sou nada. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Mais um exemplo. Isaías, capítulo 6, profeta Isaías, capítulo 6. A glória do Senhor se manifesta. Ele vê aquilo tudo, a glória do Senhor, e diz assim: ai de mim. Por quê? Por quê? O que diz a Bíblia? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Como é que ele se julga? Impuro, imperfeito. Não é melhor do que ninguém. Que ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz primeiro: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele não se considerou superior, mas se considerou igual. É assim, quando nós somos confrontados pela glória do Senhor, nós nos consideramos iguais, não nos consideramos superiores a ninguém. Se um cristão se julga superior a alguém, ele está deixando de lado o cristianismo. Porque o cristianismo não nos ensina a viver um ar de superioridade. O cristianismo não nos ensina a achar que nós somos melhores do que ninguém. Não ensina isso. Nós somos servos, filhos de Deus, iguais, pecadores, que reconhecem o seu pecado e precisam desesperadamente do Senhor. Um dos títulos mais importantes que um cristão pode receber na vida é de ser chamado de servo. Pedro se apresentou assim, Paulo se apresentou assim: servo, servo de Deus e servos uns dos outros. Dois destaques que esse texto nos traz. Primeiro, há um objetivo nesse texto. Sermos um faz com que as pessoas saibam que Jesus Cristo foi enviado por Deus, ou seja, faz com que as pessoas reconheçam Jesus como Filho de Deus. E aqui eu preciso que você compreenda isso, por favor. Jesus não é o meu amigão de todas as horas. Jesus, my friend. Ele pode ser o seu amigo, mas não pode ser só seu amigo. Ele tem que ser seu Senhor, o Senhor da sua vida. Jesus não é alguém a quem eu recorro quando eu preciso de dinheiro. O nome da pessoa que você recorre quando você precisa de dinheiro é... Eu estou esperando você falar a quem você recorre. É o quê? Banco? Gerente? Papai? Hein? Sogrão? Parente? Cunhado? Jesus, ele se apresentou como Filho de Deus. E ele diz nesse texto que a nossa união, o sermos um, mostra para as pessoas que ele é o Filho de Deus. A nossa desunião, ao invés de promover isso, ao invés de fazer com que isso aconteça, distorce essa realidade e impede as pessoas de verem quem ele é. O outro destaque que eu faço nesse texto: para que o mundo se perceba amado. Esse texto fala que o mundo precisa saber que ele é amado por Deus. É impossível não conectar esse texto de João 17 a João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Vejo que há muitos humildes entre nós. Pastor, eu não quero declamar alto, porque pode ser que a gente esteja do meu lado não saiba. Então vamos ensinar para todos. Porque Deus amou o mundo de... Que? Filho unigênito. Para quê? Nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é um amor extraordinário. Já disse aqui, nós temos conversado sobre esse assunto. Está difícil saber se a gente é amado ou não. A pessoa diz que ama. A pessoa diz que te ama. E também ama caqui, couve-flor, brócolis. Veja que eu estou todo... Não falei picanha, falei nada disso. Estou numa outra fase. Cenoura ralada, beterraba. Amo o Senhor. Amo o Senhor. O Senhor é amado. E o Senhor nos ama. A nossa união mostra que nós somos amados. Quero terminar fazendo desafios a você. Não sei se é topa ou não topa. Mas a Bíblia diz que Jesus entre nós não nos impede de tentar não ser um. A Bíblia diz que, ainda que Jesus esteja entre nós, nós vamos tentar não ser um. Nós vamos fazer de tudo. E um exemplo bem bacana, bem simples, é que Tiago e João foram pedir a Jesus para serem os maiores. O Evangelho de Marcos conta isso, que eles chegaram e pediram a Jesus para ficar um à direita, outro à esquerda. Pediram pouco. No capítulo 10, versículo 41, diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, por motivo óbvio. Eles eram tratados de maneira igual, os 12, inclusive aquele que você está lembrando dele aí. Nunca vi ninguém com esse nome, inclusive ele. Jesus tratava todo mundo igual. Aí 2 dos 12 acharam que um podia ficar outro à direita e outro à esquerda. Por acaso 2 irmãos. Os outros ficaram indignados. Ou seja, Jesus estava no meio deles e ainda assim eles estavam tentando contra. Eles não estavam amadurecidos espiritualmente o suficiente para compreender o reino de Deus, a vontade do Senhor. Eles não haviam compreendido essa realidade que Deus estava trazendo para a vida deles. Pelo contrário, queriam aparecer, queriam ser mais importantes, queriam ser mais bem tratados, queriam ser mais bem cuidados, e tudo que você possa imaginar. Segundo desafio: faça como Jesus e ore mais para que sejamos um com Ele, o Pai, e um entre nós. Ore mais por esse assunto. Para pensar. Se Jesus estava orando por isso, nós temos que orar mais, não é não, gente? Pela lógica, nós temos que orar muito mais. Eu e você temos que apresentar diante de Deus esse assunto direto. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Pensa numa pessoa com quem você tem dificuldade para ser um com essa pessoa. Uma só, pelo amor de Deus. Ah, pastor, tem uma lista. Vem orar de joelho aqui na frente. Pensou numa pessoa? Aí você vai orar pedindo a Deus para que Deus mude quem? Não, você não ora para que você mude. Não ora. Não, só os mais santos. Os normais oram o quê? Para que Deus mude a pessoa. Só que quando você ora para Deus mudar a pessoa, é possível que Deus mude a pessoa que é você. É possível que Ele mude você. E aí na caminhada, você apresentando diante de Deus, você começa a descobrir que na verdade o errado é você. Também, não estou dizendo que é só você, é também errado, né? Aí você reconhece os seus erros. E ao reconhecer os seus erros, você começa a lidar com o erro alheio de uma outra forma. E é mais fácil o processo de reconciliação quando você reconhece os seus erros. Agora, se você não reconhece os seus erros, não há reconciliação. Há enfrentamento. Terceiro desafio: faça a sua parte nessa empreitada. E eu quero usar um pouquinho de poesia. Tá certo? Estou pegando aqui um poeta contemporâneo que disse a seguinte frase: cuidado com o tititi. Livre-se do mimimi e não seja um cri-cri. Várias publicações desse autor estão espalhadas por aí. Um poeta contemporâneo. A humildade não permite que eu diga quem é, vai ficar só entre nós aqui. Dizem que no Afeganistão há pessoas que adoram falar da vida alheia. Dizem, me disseram, me falaram
que no Afeganistão há pessoas que adoram falar da vida alheia. Alguém fala da vida alheia com a pessoa da vida alheia presente? Não. Alguém fala da vida alheia com parede? Hein? Vou te contar um bafão. Estou sabendo. Ninguém faz isso. Nós queremos falar com alguém. E há pessoas que ficam em cólica. A pessoa fica em cólica. Ela entra em transe, ela surta se não falar. Cuidado com o tititi. No Afeganistão tem muito, dizem. Dizem que no Afeganistão também há pessoas que reclamam de tudo. Mimimi. Reclama de tudo que você possa imaginar. Está longo, está curto, está alto, está baixo, está gordo, está magro, está bonito, está feio, está frio, está calor. Meu Deus do céu. Dizem que no Afeganistão é incrível. Há pessoas que vivem no mimimi o tempo inteiro. Dizem. Mas dizem também que no Afeganistão há pessoas que se consideram mais sábias, mais santas, melhores que as outras. Essas não se comprazem na lei do Senhor, mas criam suas próprias leis. Criam suas próprias leis. E com as suas próprias leis, elas julgam todas as outras pessoas. Elas criam todas as dificuldades que a gente pode imaginar. Quarto e último desafio. Faça pelas pessoas o que Jesus fez por você. Faça pelas pessoas o que Jesus fez por você. Vou ilustrar. Mulher pega em flagrante adultério. Quem está lembrado desse texto? Jesus está lá escrevendo na areia. E há curiosos querendo saber o que ele estava escrevendo. Se era em aramaico, se era em grego, se era em hebraico. Esse é o assunto do texto? Não. O assunto do texto é uma mulher que apareceu lá, carregada. Uma vez eu fiz um teatro, acho que Ronaldo e tia Janine estavam comigo, e aí pedimos, talvez o Fred também, pedimos uma adolescente, os adolescentes para interpretar esse texto bíblico. E um dos adolescentes achou que o personagem precisava de muito realismo. A garota que estava interpretando o papel da mulher pega em flagrante adultério tinha um cabelo bonito e grande. Para dar mais realismo, ele segurou pelo cabelo. Até aí tudo bem. Mas ele resolveu arrastar a menina pela praça. Entendeu? Você imagina, arrastando. E ela gritava, não era teatro, era desespero. Ah! E ele depois, questionado, não, foi para dar realismo à cena. Não era o dele, né? Realismo à cena. Os sacerdotes estão ali, os religiosos, os fariseus. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu? O que dizes? Aí Jesus diz assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Você sabe o que aconteceu. Não estou dando spoiler para ninguém. Não é isso que aconteceu? As pedras caíram e eles foram embora. Jesus levantou e conversou com ela. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Qual é a frase agora que segue? Eu também não te condeno. Acaba aí ou não? Termina como? Vai, não perca mais. Não vai achar que vai ficar por aí não. Então pode, né, Rev? Então pode aí ficar, né? Não, não pode não. Vai, não perca mais. Mas a frase anterior que é o meu destaque. Eu também não te condeno. Jesus, que é Jesus, que podia condená-la, não condenou. Nós é que vamos condenar. Nós vamos condenar as pessoas, dizer que ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Faça pelas pessoas o que Jesus fez por você. Ofereça a misericórdia, ofereça a graça, ofereça o perdão. Aí o mundo verá que nós somos um. E quando eles enxergarem que nós somos um, eles perceberão que Jesus é o Filho de Deus, e eles crerão em Jesus como Filho de Deus, e haverá conversão, haverá transformação, porque essa é uma realidade da vida prática. Menos aparência, meus irmãos, mais essência. Se tiver essência, vai ter aparência. Se tiver aparência, na hora de provar, nós vamos ver que era apenas uma casca. Uma bela embalagem, mas que o produto, infelizmente, está completamente fora dessa realidade. Na caminhada com Jesus, nós começamos a parecer mais com Ele.
Na caminhada com Jesus, nós aprendemos a fazer o que Ele fala, o que Ele faz, o que Ele fez. Nós aprendemos a colocar em prática na caminhada com Ele. Meu desafio a você hoje, terminando, é que nós façamos como Jesus Cristo fez e vivamos em união. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perto uns dos outros nós também estaremos. Eu sei que tem gente que não ajuda muito. Eu, você, mais uns 3. A começar por mim. Mas nós temos que quebrar tudo isso. E apesar das nossas divergências, apesar das nossas dificuldades uns com os outros, nós ainda vamos ser um. Volto a dizer, isso para mim é um milagre. Que se depender de nós, nós vamos buscar pessoas que se identificam com a gente, para estar junto com a pessoa que nós não nos identificamos em todas aquelas áreas, somente um milagre. Mas eu vou orar agora que eu acredito em milagres. Eu creio que Deus pode realizar milagres. E eu quero pedir que Ele realize hoje um milagre na sua vida. As barreiras vão cair. As dificuldades vão ser colocadas de lado, vão ser diminuídas, relevadas. E nós vamos viver uma realidade de relacionamento verdadeiro, de sintonia um com o outro, apesar de todas as coisas, para que quando alguém estiver chorando, nós venhamos a chorar junto com esse alguém. E quando alguém estiver rindo, nós vamos dar gargalhadas. Nós gostamos muito de rir, mas também tem a hora do choro. Diz o autor de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Vamos nos apresentar diante do Senhor em oração. Ore você inicialmente. Deus tem falado com você, sua dificuldade com alguém que você precisa deixar de lado em nome de Jesus. Você não consegue, sozinho você não vai conseguir, adianta não. Você precisa da ajuda de Deus e Ele está aqui para realizar em você um milagre. Quero lembrar você que se você continuar com essa dificuldade que você tem, você está impedindo que outras pessoas reconheçam Jesus como Senhor. E ser obstáculo para que outros conheçam a Jesus como Filho de Deus não é uma boa para nós. Não é uma boa para nós. Diante de Deus, coloque a sua vida. Diante do altar do Senhor, coloque a sua vida. E peça a Deus. Não subestime a importância de sermos um. Não subestime. Não subestime. É tão sério que Jesus resolveu falar sobre esse assunto com Deus. Jesus, Deus Filho, falando com Deus Pai, sobre alguma coisa que nos atinge diretamente. Senhor, a Tua palavra é a verdade, nós cremos. Nós reafirmamos o que diz a Tua palavra, para que sejamos um. Queremos ser um com o Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto isso é difícil para nós. O quanto nós reagimos de forma contrária. O quanto nós dependemos de um milagre da parte do Senhor. E nós pedimos que assim seja. Que esse milagre ocorra na nossa vida. Que o poder do Teu Espírito Santo seja manifestado dentro de nós. Que as nossas diferenças sejam menos importantes. Mas que a unidade do Espírito Santo seja aquilo que vai nos aproximar. Diante do Senhor, diante da glória do Senhor, nós somos transformados. Diante da Tua palavra, nós somos quebrantados. É o Senhor Jesus que é o nosso Mestre e Senhor. É o Espírito Santo que nos mostra que somos filhos do mesmo Pai. Somos ramos da mesma videira. É o Espírito Santo que não nos deixa órfãos. Deus querido e amado, ministra sobre nós. Ajuda-nos nesse processo. E que através da nossa união, outros venham a perceber que quem fez isso em nós foi Jesus, foi um milagre. E venham a reconhecer Jesus como o Senhor das suas vidas. Sem apenas aparência, mas essência e também aparência, em nome de Jesus. Amém.